Aí, varoas e varões, na mão de Deus, neste vídeo vamos fazer um expose listando os 5 países onde cristãos são perseguidos pela fé em Cristo Jesus. Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países onde é perigoso ou até mesmo proibido servir a Cristo abertamente. A paz do Senhor, aqui Miss de João, Ataleias Missionários. Inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações, aproveita, deixa o like e vamos embora para o vídeo. A Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos no mundo, segundo um levantamento da ONG Portas Abertas. As punições para quem é cristão vão desde a prisão até a morte. Veja na reportagem da correspondente Cíntia Godoy. Violência física e psicológica. Essa é a vida dos cristãos que desafiam as regras do país mais fechado do mundo, segundo denúncias de grupos de direitos humanos. Há 15 anos, a Coreia do Norte aparece no topo da lista de países que mais perseguem cristãos. É o que mostra um levantamento da organização não governamental Portas Abertas. As punições para quem segue a religião vão desde prisão, trabalho forçado, tortura e até a morte. Governado sob um regime ditatorial e comunista, o país permite apenas que os líderes da nação sejam reverenciados. O depoimento de uma norte-coreana que teria conseguido fugir para a Coreia do Sul reforça a denúncia de perseguição a cristãos no país. O relato foi divulgado em forma de animação pela ONG para preservar a identidade da mulher. Every day in the camp was like torture. Como todos os meios de comunicação são controlados pelo governo, as denúncias são praticamente ignoradas. Não se sabe ao certo quantos cristãos vivem na Coreia do Norte, mas a organização estima que esse número chegue a 300 mil. No mês passado, um professor universitário dos Estados Unidos foi preso em Pyongyang. Um dos motivos seria o fato dele ter lecionado em uma instituição cristã. Eu sou invisível. Sou forçado a viver nas sombras de um mundo que não me aceita. Eu ando entre essas pessoas, meu povo, do meu sangue, mas não posso deixar que me vejam. Eu oro perto deles, mas eles não podem me escutar. Existem muitas pessoas como eu, mas eu mesma não posso vê-las. Eu vivo com medo. Eu sou excluída. Eu estou banido. Eu sou uma infiel. Eu sou um cristão secreto. Por todo o mundo muçulmano, irmãos e irmãs que seguiam o islamismo, mas agora seguem Jesus, estão pagando mais alto preço por suas crenças. São chamados de infiéis. Eles são sequestrados, espancados, presos e até mortos. Em sua própria pátria, cristãos secretos estão lutando por sua fé e vidas. Eles não serão aceitos, não poderão agir. Então, operam em 2 níveis, como uma parte da sociedade islâmica que se desenvolveu. Mas agora, eles têm um real desejo em seus corações de seguir a Jesus e fazem todo o possível para agradá-lo através de suas vidas e de sua conduta. A mensagem da Jihad, defender o Islã, é ensinada aos muçulmanos desde a infância. O castigo eterno é prometido para aqueles que não seguirem todos os pilares do Islã. Extremistas radicais ensinam essa mensagem de terror na comunidade muçulmana. O objetivo é claro: estabelecer o Islã em toda a terra. Mas mesmo diante disso, muitos muçulmanos anseiam aprender mais sobre Jesus.
Eles se reúnem e ouvem sobre Jesus Cristo, que é uma mensagem nova e totalmente radical. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos. E aqui está o profeta que diz, ame seus inimigos, quando eles aprenderam a odiar seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. E isso é tão confuso, e eles querem saber mais sobre quem é Jesus Cristo. É permitido haver igrejas cristãs em muitos países muçulmanos, mas em alguns casos elas mal conseguem sobreviver. Elas enfrentam sanções econômicas e sociais. Evangelizar muçulmanos é totalmente proibido. O medo da repressão é muito real. Eles fizeram de tudo. Nos ameaçaram por telefone, sequestraram os nossos filhos, estupraram a minha filha e nos dão punições e até nos matam, se isso for necessário. Eles procuram a comunhão com outros cristãos, mas para onde irão? Querem aprender mais sobre Jesus, mas quem irá ensiná-los? Os desafios dos cristãos secretos são muitos, mas o maior perigo de todos vem de suas próprias famílias. Os muçulmanos que se tornam seguidores de Cristo enfrentam muitos desafios, a começar pelo de permanecer vivos. Suas famílias são as maiores ameaças para suas vidas. Elas os perseguirão, os espancarão muito e os obrigarão a voltar para o Islã e avisam, se não voltarem para o Islã, nós os mataremos. Apesar do enorme risco, muitos cristãos secretos estão prontos para proclamar sua fé abertamente. Eles anseiam compartilhar as boas novas de Jesus, mas geralmente sentem falta de recursos e educação cristãos. Em muitos países muçulmanos, os cristãos não sabem ler. Não existem seminários e os pastores precisam desesperadamente de treinamento. A Portas Abertas está comprometida a apoiar os cristãos secretos e fortalecer a igreja cristã nessas fortalezas muçulmanas. Através da distribuição de Bíblias, treinamento de líderes, assistência financeira, advocacia e oração, a Portas Abertas está lado a lado com nossos irmãos e irmãs cristãos no mundo muçulmano. Como uma religião que honra os profetas ignora o maior deles? Há alguém maior que Jesus? Por quanto tempo devo manter minha fé em segredo? Eu devo sair das sombras e falar da sua verdade. Mas como? Isolamento, perseguição, rejeição. Os cristãos perseguidos enfrentam barreiras enormes quando decidem confessar sua fé abertamente. Eles precisam de nossa ajuda, precisam de nossas orações, eles precisam do nosso amor. O irmão André usa um pequeno acróstico, o código, a palavra Islã. E agora em diante diga Islã como eu verdadeiramente amo todos os muçulmanos. Se fizer isso, quem impedirá você? O canal Atalás Missionários é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Ajude-nos a arrecadar meios financeiros para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Estes são os números das nossas coordenadas bancárias. Ajude-nos apenas se você quiser. O autoproclamado Estado Islâmico divulgou no domingo um novo vídeo que ameaça os cristãos, mostrando a execução pelos jihadistas da Líbia de pelo menos 28 homens, apresentados como sendo cristãos de origem etíope. Estas imagens surgem 2 meses depois da divulgação do vídeo da execução de 21 cristãos coptas, que provocou uma operação militar egípcia de retaliação. Antes da queda do regime de Gaddafi, em 2011, trabalhavam na Líbia muitos etíopes. Cerca de 2/3 da população da Etiópia são cristãos, na maioria coptas ortodoxos, uma comunidade cuja presença no Corno de África remonta ao 1º século. O vídeo de 29 minutos mostra 2 grupos de homens apresentados como fiéis da igreja etíope inimiga. O balanço do mais grave ataque contra a comunidade cristã do Paquistão eleva-se já a mais de 80 mortos. 2 bombistas suicidas fizeram deflagrar cargas explosivas com 30 segundos de intervalo no domingo à saída da missa numa igreja anglicana de Peshawar. O
Uma ação reivindicada pelos talibã paquistaneses que levou centenas de pessoas às ruas para denunciar a ineficácia das forças de segurança que vigiavam o templo. A deflagração das duas cargas explosivas, uma à entrada da igreja e outra no interior do edifício, provocou igualmente cerca de 100 feridos, uma dezena dos quais se encontra em estado grave. O movimento dos talibãs paquistaneses reivindicou o atentado como uma resposta aos ataques com drones norte-americanos que provocaram mais de 3.500 mortos nos últimos 9 anos na região tribal do Paquistão. A ação visa uma comunidade que representa apenas 2% da população paquistanesa. O primeiro-ministro do país condenou as ações brutais e desumanas levadas a cabo por terroristas e decretou 3 dias de luto nacional. O Papa Francisco e o secretário-geral da ONU condenaram igualmente o atentado. A realidade dessas pessoas que sofrem perseguição é bem difícil e complicada. E a razão dessas pessoas passarem por isso é a intolerância. Pessoas intolerantes não conseguem se relacionar com quem tem opinião contrária à deles. Por isso usam o desprezo e a violência para lesarem o lado oposto, a fim de convencer à força o outro lado. Eu pessoalmente acho isso um autêntico egoísmo. Pessoas foram dotadas de livre-arbítrio, ou melhor, de ser livre de fazer as suas escolhas. Mesmo se você não concorde, pelo menos aceite. Não despreza ou reprime quem não pensa como você. Isto em qualquer âmbito social. Normalmente este tipo de barbaridades e perseguições acontecem nos países orientais, embora aqui os países ocidentais não fiquem atrás. Pessoas querem dominar, possuir e escolher por outras pessoas, impondo os seus ideais. E chegam ao extremo de aprisionar e matar. E infelizmente também tem cristão, ou melhor, pessoas que se dizem cristãos, que também perseguem pessoas de outras religiões e chegam também a fazer coisas insanas contra os outros. Por fim, pessoal, pessoas que resistem na fé em Cristo Jesus, mesmo sofrendo perseguições, são verdadeiros soldados de Cristo. E este vídeo não é simplesmente para documentar fatos, mas também para honrar pessoas que ainda não se dobraram diante dos ídolos, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. E você que vive num país onde o cristianismo é aceito e mesmo assim ainda faz as coisas de Deus com pouco zelo e pouca entrega, estas pessoas que vimos no vídeo gostariam de possuir a mesma liberdade que você tem. Espero que gostaram do Exposed. Recomendo que vão ver o último Exposed, onde falamos do coronavírus. O vídeo está pesadão. Vai lá ver e não se esqueça, a morte na cruz não foi em vão.